Antes de orarmos juntos, quero que você pare por um instante e respire fundo. Este momento não é comum. Hoje, antes de começarmos o dia, vamos fazer algo que o mundo esqueceu. Colocar cada plano, cada pensamento, cada respiração nas mãos de Deus. Não é uma simples oração matinal. É um encontro com aquele que sustenta o universo e, ao mesmo tempo, conhece o nome do teu coração. Muitas vezes, acordamos com a mente pesada, cheios de preocupações, contas, pressões, conflitos, cansaço. Mas o Espírito Santo quer te lembrar de algo poderoso. Antes de enfrentar qualquer batalha, você precisa se fortalecer na presença daquele que nunca perdeu uma guerra. E é isso que vai acontecer aqui. Antes de pedirmos, vamos ouvir. Antes de falarmos, vamos deixar Deus falar primeiro. Hoje, Ele quer te lembrar de uma promessa escrita há séculos, mas viva como o sol que nasce agora diante dos teus olhos. Uma promessa que sustenta homens e mulheres de fé, desde os tempos de Paulo até você que está aqui neste exato momento, buscando força para continuar. Porque o que Deus vai liberar neste instante não é apenas uma palavra, é uma unção de fortalecimento. Uma renovação invisível, mas real. Você vai sentir o peso da fraqueza, dando lugar à leveza da presença de Deus. Vai sentir o coração acelerar não por ansiedade, mas por fé. Então, antes de tudo, prepare-se. Feche os olhos se puder. Esqueça o barulho ao redor. Esqueça o relógio, as notificações, as distrações. Este é o seu momento com o Criador. A voz que moldou os céus está prestes a falar à sua alma. E quando ele fala, o impossível se curva. O que parecia perdido se alinha. O que estava morto revive. Hoje, você vai entender o poder por trás de uma das declarações mais profundas da Bíblia. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é apenas uma frase, é um decreto espiritual. Fique comigo até o final desta oração, porque quando chegarmos ao último amém, algo terá mudado dentro de você. O que antes te derrubava, hoje não vai mais te parar. O que antes te assustava, hoje vai se tornar o palco do teu testemunho. Deus está prestes a fortalecer áreas da sua vida que você achava que estavam secas, frias, sem sentido. Ele vai reacender aquilo que parecia apagado e te provar que o sol da esperança nunca deixou de nascer. Talvez apenas estivesse atrás das nuvens. Então, se o seu coração já está sendo tocado, declare aí nos comentários com fé. Senhor, fortalece-me hoje, e que cada palavra deste vídeo seja como uma semente divina plantada na terra fértil da sua alma. Se essa mensagem já começou a falar com você, não saia sem agir. Algo espiritual acontece quando você participa, quando você se posiciona diante de Deus. Deixe o seu like agora, não como um simples gesto, mas como uma declaração de fé dizendo: Senhor, eu estou aqui pronto para ser fortalecido. E se ainda não faz parte dessa família de oração, se inscreva agora no canal. Aqui, todos os dias, milhares de pessoas se levantam pela fé e você não pode ficar de fora dessa corrente divina. Ative o sininho, porque cada novo vídeo é uma semente de renovação, uma palavra que pode transformar completamente o seu amanhecer. Hoje é o dia de começar diferente, com Deus no centro e com fé nas mãos. Comente amém se você crê que essa oração vai abrir o céu sobre a sua vida, e prepare o coração, porque o que vem agora é o mover de Deus. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Essa é uma das frases mais poderosas de toda a Escritura. Curta, simples, mas capaz de mudar completamente a forma como você encara a vida. Essas palavras foram escritas por Paulo, um homem que não falava de conforto, mas de confiança. Não falava de riqueza, mas de contentamento. Não falava de força humana, mas de poder divino.
Quando ele escreveu essa frase, não estava em um palácio cercado de vitórias. Estava preso, acorrentado, vivendo o contrário do que o mundo chama de sucesso. E mesmo assim, de dentro de uma cela fria, Paulo declarou algo que ecoa até hoje: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Veja, ele não disse, posso todas as coisas porque sou forte. Nem, posso todas as coisas porque tudo está dando certo. Ele disse, naquele que me fortalece. O segredo está aí. A força não vem de nós, vem de Deus. Essa frase é como uma ponte entre o impossível e a fé. Quando você a repete com o coração aberto, não está apenas dizendo palavras bonitas. Está assinando um pacto espiritual de dependência divina. É como se dissesse Deus, eu não tenho forças, mas o Senhor é a minha força. Quantas vezes você já se sentiu incapaz? Quantas vezes olhou para o dia e pensou, hoje eu não vou conseguir? Paulo também sentiu isso. Todos nós sentimos, mas o poder desse versículo é justamente transformar a fraqueza em combustível para a fé. Cada vez que você disser, posso todas as coisas, você está lembrando ao inimigo e a si mesmo que não está só. Que o mesmo Deus que sustentou Paulo na prisão, sustentará você na sua luta. Se é um problema financeiro, Ele proverá. Se é um problema emocional, Ele restaurará. Se é uma dor invisível, Ele consolará. Mas perceba o detalhe, Paulo não dizia isso de forma triunfalista. Ele não dizia, posso tudo para impressionar. Ele dizia isso para resistir, para continuar, para não desistir mesmo quando tudo gritava, pare. E talvez hoje Deus te trouxe até aqui para te lembrar exatamente disso. Você pode continuar, mesmo com medo, mesmo cansado, mesmo sem ver saída. Porque não é você quem sustenta a promessa, é a promessa que te sustenta. O poder desse versículo é como o nascer do sol, silencioso, mas irresistível. Ele entra na escuridão e transforma o que parecia noite em um novo começo. Então, hoje, que tal fazer desse versículo a sua respiração? Ao acordar, diga, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ao enfrentar uma dificuldade, repita, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ao sentir medo, declare com fé, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque quem anda com Cristo não depende de circunstâncias, depende de presença. Se essa palavra já está tocando o seu coração, escreva nos comentários com fé. Eu posso, porque Cristo me fortalece. E permaneça comigo, porque nos próximos minutos vamos ver como aplicar essa verdade na prática em cada área da sua vida. Agora, pare e pense. Onde você mais precisa sentir essa força de Deus hoje? Talvez seja no lar, onde o diálogo virou silêncio e o amor precisa ser reacendido. Talvez seja no trabalho, onde o peso das responsabilidades te faz duvidar se é capaz de continuar. Ou talvez seja na saúde, quando o corpo fala, a alma desanima, e você se pergunta se ainda vai vencer essa dor. A verdade é que todos nós temos um ponto de fraqueza, e é exatamente ali que Deus quer agir. Ele não procura os fortes, Ele fortalece os fracos. Ele não busca os perfeitos, Ele restaura os quebrados. Quando Paulo declarou, posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele não estava negando as dificuldades, estava as entregando nas mãos de Deus. Talvez você esteja enfrentando dias de incerteza financeira. O salário não cobre as contas, os boletos parecem crescer e a fé às vezes balança. Mas lembre-se, a força que vem de Cristo não é apenas espiritual, ela também te dá sabedoria prática. Ela te ensina a administrar, a planejar, a descansar o coração e confiar que o Deus que alimenta os pássaros também vai prover o pão na sua mesa. E se o teu fardo é emocional,
Se há feridas que o tempo não curou, o mesmo Cristo que fortalece também consola. Ele entra nas memórias que doem, nas culpas que pesam e transforma o peso em propósito. Ele te mostra que não é fracasso sentir dor. Fracasso é desistir de confiar. Nos relacionamentos, essa força também é vital, porque amar exige mais coragem do que guerrear. Amar é perdoar quando o orgulho quer vencer. É estender a mão quando o ego grita não. É permanecer mesmo quando seria mais fácil fugir. E só quem é fortalecido por Cristo consegue amar assim, de forma incondicional, sem esperar retorno. No trabalho, essa força se manifesta em perseverança. Quantas vezes você já pensou em desistir de um projeto, de um sonho, de uma porta que parece trancada? Mas a palavra diz: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Isaías 40:31. Esperar não é ficar parado, é permanecer com fé enquanto Deus trabalha. E quando se trata de saúde, física ou espiritual, essa promessa de Filipenses 4:13 é um remédio. Quando o corpo não responde, quando o diagnóstico pesa, lembre-se, Cristo é a fonte da vida. Ele não apenas cura o corpo, ele sustenta a alma. Mesmo quando o milagre ainda não chegou, ele está presente, te fortalecendo silenciosamente a cada manhã. Por isso, se hoje você acordou cansado, sentindo que está no limite, saiba que o limite do homem é o ponto de partida de Deus. Ele não te trouxe até aqui para te deixar cair. Ele te trouxe para te provar que é possível vencer, mesmo quando nada faz sentido. Diga agora com fé: Senhor, eu posso seguir porque o Senhor me fortalece. Escreva isso nos comentários e transforme essa frase em um ato profético sobre a sua vida. Porque a força que vem de Cristo não apenas te levanta, ela te sustenta até o fim. Agora, eu quero te fazer uma pergunta. E não é uma pergunta simples. É uma pergunta que tem o poder de revelar onde realmente está o teu coração. Quando as coisas fogem do controle, quando tudo parece desabar, em quem você tem confiado? Se for sincero, talvez perceba que muitas vezes tem colocado sua fé em coisas que passam, dinheiro, pessoas, status, planos. E quando essas coisas falham, porque sempre falham, você se sente vazio, perdido, sem chão. Mas Deus te trouxe aqui para lembrar: tudo o que não é eterno é frágil demais para sustentar a sua alma. Quantas vezes você já se apoiou em alguém esperando força e essa pessoa também caiu? Quantas vezes confiou no seu próprio braço e ele cansou? Quantas vezes acreditou que bastava planejar e mesmo assim tudo deu errado? Pois é, Paulo também viveu isso. Ele viu planos desmoronarem, amizades o abandonarem, portas se fecharem, mas aprendeu algo que mudou sua vida e pode mudar a sua. Quando Cristo é o centro, nada te abala. Então eu te pergunto: quem é o centro da tua vida? Quando o medo vem, você corre para Deus ou se afunda em preocupações? Quando a dor aperta, você ora ou apenas reclama? Quando o mundo grita, você não vai conseguir, a sua alma ainda sussurra: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essas perguntas não são para te acusar, mas para te acordar, porque muitas vezes não é o diabo que está te parando, é a tua distração. Você está tentando vencer batalhas espirituais com armas humanas, e isso não funciona. Se você está tentando carregar sozinho o peso da vida, hoje o Espírito Santo está dizendo: pare, deixe-me lutar por você. Cristo não te chamou para ser um herói cansado, mas um filho dependente. Ele quer ser o centro da tua confiança, o pilar da tua força, o motivo do teu descanso. Imagine se a partir de hoje, cada desafio que surgisse te fizesse lembrar desse versículo. O problema aparece e você diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. A enfermidade chega e você responde: posso todas as coisas naquele que me fortalece.
A traição dói, e ainda assim você declara: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque essa frase não é um slogan, é uma armadura. Ela não elimina a guerra, mas te dá resistência. Ela não impede o vento, mas te ensina a permanecer firme no meio da tempestade. Então, eu te pergunto de novo, agora com o coração: o que está ocupando o lugar de Deus no teu coração? Será que você não está confiando demais na tua força e esquecendo quem te dá força? Hoje é o dia de reposicionar a tua fé, de olhar para o alto e dizer: Senhor, eu tirei os olhos de ti, mas agora volto a colocá-los em ti. Se essa palavra está despertando algo dentro de você, declare aí nos comentários com fé: Cristo é a minha força, eu confio nele. E permaneça comigo, porque agora vamos para o próximo passo, o contraste entre o que é passageiro e o que é eterno. Tudo o que o mundo oferece parece brilhante, mas se desfaz rápido como fumaça. É bonito, sim, é atraente, mas dura pouco. O sucesso de hoje vira esquecimento amanhã. A riqueza de agora pode se perder com uma assinatura errada. A beleza, o corpo, o poder, tudo isso é como o orvalho da manhã. Reluz por um instante e depois evapora. E ainda assim, quantas pessoas gastam a vida correndo atrás disso, acreditando que felicidade é ter, quando na verdade a verdadeira alegria vem do ser. Ser de Cristo, ser cheio do Espírito, ser sustentado pela graça. Paulo entendeu isso. Quando ele escreveu: posso todas as coisas naquele que me fortalece, estava dizendo: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto tendo muito quanto tendo pouco. Filipenses 4, 11, 12. Essa é a chave. O mundo busca estabilidade nas circunstâncias, o cristão na presença. O mundo diz: quando eu tiver mais, serei feliz. Cristo diz: quando você me tiver, já terá tudo. Veja o contraste. O mundo diz que vitória é subir. Jesus ensinou que é se ajoelhar. O mundo diz que força é não chorar. Jesus mostrou que até o Salvador chorou. O mundo diz que poder é dominar. Jesus provou que poder é servir. Por isso, se hoje você sente que está perdendo algo, saiba que talvez Deus esteja apenas te libertando do que te prendia. Há perdas que são livramentos. Há quedas que são recomeços. Tudo o que é material um dia vai acabar. Casas, carros, títulos, status, mas tudo o que é espiritual permanece para sempre. Fé, amor, perdão, salvação. Talvez o inimigo tenha tentado te enganar, fazendo você acreditar que precisa de certas coisas para ser feliz. Mas o que você precisa mesmo é de presença. Porque quem tem a presença de Deus nunca fica vazio. Pode até não ter tudo o que quer, mas tem tudo o que precisa. Pode até não ver saída, mas sente paz. Pode até ser esquecido pelo mundo, mas é lembrado no céu. Deus quer te ensinar a olhar para a eternidade, a parar de medir a vida pelo que passa e começar a enxergar o que permanece. Porque quando você se apoia no eterno, o passageiro perde o poder de te abalar. Quando Cristo é o teu tesouro, o ladrão não tem como roubar. Quando o céu é o teu foco, o inferno perde o controle sobre o teu coração. Então, respire fundo e reflita: o que você tem buscado mais? Conforto ou presença? Reconhecimento ou salvação? Tudo o que é do mundo tem prazo de validade. Mas o que vem de Deus é incorruptível, inabalável e eterno. Por isso, se hoje o teu coração entende essa verdade, escreva nos comentários com fé: eu escolho o que é eterno, eu escolho Jesus. Porque a fé não é fugir do mundo, é viver nele sem se tornar prisioneiro dele. E é com essa verdade que vamos seguir para o próximo ponto, mergulhando mais fundo na palavra e descobrindo outros versículos que fortalecem essa promessa. A palavra de Deus nunca se contradiz, ela se confirma. E quando Filipenses 4,13 declara:
posso todas as coisas naquele que me fortalece. Outras passagens ecoam o mesmo poder, formando uma corrente espiritual que sustenta o crente em qualquer tempestade. Isaías 40:29 diz: Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Essa promessa revela que o Senhor não apenas observa o teu cansaço, Ele o transforma em combustível de fé. Quando você pensa que acabou, é aí que Deus começa. Quando você se sente vazio, é ali que o Espírito Santo sopra vida nova. Em 2 Coríntios 12:9, Paulo cita as palavras do próprio Cristo: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você entende o que isso significa? Que a sua fraqueza não é um erro, é uma oportunidade. Porque Deus não escolhe os fortes. Ele se revela nos que admitem sua limitação. Ele transforma a fraqueza em altar. Ele faz da dor o cenário da glória. O Salmo 18:32 complementa: Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Isso quer dizer que a tua jornada, por mais tortuosa que pareça, está sendo lapidada pelas mãos divinas. Nada é em vão. Nenhuma lágrima é desperdiçada. Cada fase difícil está moldando a tua fé para algo maior. E quando a ansiedade tenta te dominar, lembra do que diz Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Não temas. Essa é uma ordem, não um conselho. Porque o medo é a sombra que tenta se interpor entre você e a luz da promessa. E o Senhor diz: Eu estou contigo. Isso basta. E se ainda restar dúvida, ouça o sussurro do Salmo 46:1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ele não é um socorro distante, não é um Deus de domingo, não é um pai que chega tarde. Ele é presente. No momento exato da tua dor, Ele já está lá, te segurando antes mesmo de você perceber. Esses versículos formam um escudo invisível ao redor de quem crê. Cada um deles é uma pedra viva na muralha da fé. E quando o inimigo tenta atacar, é essa palavra que se levanta e diz: Aqui não, este coração pertence ao Senhor. Por isso, se há algo tentando roubar a tua força hoje, declare junto comigo: Senhor, a tua graça me basta. Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, e eu posso todas as coisas em ti. Escreva nos comentários com fé essa verdade profética: a tua força é a minha força, Senhor. Porque quando a palavra de Deus é confessada com convicção, o céu se move, o medo se cala e a alma encontra descanso. Agora que a fé foi alimentada pela palavra, vamos para o próximo passo: transformar essa fé em declarações vivas, afirmações que moldam a mente, reacendem a esperança e libertam o coração. Agora é o momento de transformar a palavra em voz e a fé em declaração. Porque há poder quando você fala, quando a tua boca se alinha com o que Deus já decretou. A Bíblia diz em Provérbios 18:21, a morte e a vida estão no poder da língua. E hoje, neste instante, você vai escolher falar vida. Repita dentro do seu coração, ou em voz alta, se puder: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não porque eu sou suficiente, mas porque Cristo é. Não porque tudo está fácil, mas porque Ele está comigo. Não porque eu não sinto medo, mas porque o amor dele lança fora o medo. Essas palavras não são mágica, são fé em movimento. Elas ativam dentro de você algo que o mundo não entende: a confiança inabalável. A certeza de que, mesmo que tudo pareça ruir, há um Deus que sustenta os pedaços e reconstrói melhor do que antes. Eu declaro junto com você: eu não sou fraco, sou fortalecido em Cristo. Eu não estou perdido, estou guiado pelo Espírito Santo. Eu não sou vítima das circunstâncias, sou testemunha da graça.
Eu não dependo do que vejo, dependo do que creio. Eu posso, porque o meu Deus vive dentro de mim. Essas frases são sementes espirituais. Quando você as repete, elas começam a germinar dentro da tua mente, substituindo o medo por coragem, a dúvida por convicção e a tristeza por esperança. Lembra de quantas vezes você achou que não ia suportar e Deus te fez permanecer? Quantas vezes pensou que o fim tinha chegado e Ele abriu uma nova porta? Isso não foi acaso, foi graça. E se Ele te sustentou lá atrás, por que duvidar agora? Deus não muda. O mesmo que te levantou ontem, te levantará hoje. Talvez o teu testemunho ainda não esteja completo, mas o autor dele continua escrevendo. E quando Deus escreve, até as vírgulas do sofrimento se transformam em pontos de virada. Por isso fale com ousadia, mesmo que ainda haja lágrimas. Senhor, eu continuo crendo. Mesmo sem entender, eu sigo te adorando. Mesmo cansado, eu me levanto, porque tu és a minha força. E algo poderoso acontece quando você declara fé em meio à dor. O inferno se cala, os céus se abrem e o Espírito Santo se move. Então, neste momento, onde quer que você esteja, em casa, no trabalho, no trânsito ou de joelhos no quarto, levante o coração e declare: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Repita com fé, como quem planta uma bandeira no meio da tempestade, porque toda vez que você fala isso, o medo se curva, o passado perde voz e o futuro se alinha à promessa. Se essa palavra está acendendo algo dentro de você, escreva nos comentários, não como um gesto automático, mas como um ato de fé viva. Eu ainda creio, Cristo é a minha força. E agora, com o coração preparado, vamos subir ao clímax espiritual desta mensagem, o momento em que a fé deixa de ser conceito e se torna decisão. Chegou o ponto mais profundo dessa jornada, o momento em que não basta apenas ouvir, é preciso decidir. Porque a fé não é um sentimento passageiro, é uma escolha diária, uma escolha entre andar pela vista ou caminhar pela promessa. Entre tentar com as próprias forças ou se render completamente ao poder de Cristo. Hoje, o Espírito Santo te faz uma pergunta silenciosa, mas direta. Você realmente quer viver comigo ou apenas me procurar quando não há mais saída? Essa pergunta penetra a alma. Ela não vem para condenar, mas para curar, porque muitos buscam Deus como um pronto-socorro, não como um lar. Muitos o invocam no desespero, mas esquecem de caminhar com Ele na rotina. E, no entanto, o convite de Cristo é simples, mas eterno. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Percebe? Ele não disse, vinde a mim os fortes, nem vinde a mim os santos. Ele disse, os cansados. Aqueles que chegaram ao limite. Aqueles que tentaram de tudo e perceberam que só Ele pode preencher o vazio. Talvez seja esse o teu caso. Talvez você esteja cansado de tentar controlar tudo. O futuro, as pessoas, as emoções. E no fundo, sabe que isso só tem te deixado mais exausto. Então hoje, ouça esta verdade. Deus não quer o teu desempenho, Ele quer o teu coração. Não quer a tua aparência de fé, quer a tua rendição sincera. Quando você escolhe ter Jesus, o mundo pode até continuar o mesmo, mas você muda. A dor não some, mas o sentido aparece. A tempestade não cessa de imediato, mas há paz dentro do barco. E essa paz não é uma ideia, é uma presença. É Cristo dentro de você sussurrando, filho, calma, eu estou aqui. O verdadeiro milagre não é quando Deus muda as circunstâncias, é quando Ele muda você. E essa transformação começa agora, no instante em que você decide abrir o coração e dizer, Senhor, eu não quero mais andar sozinho, eu te entrego tudo, meus medos, minhas quedas, meus planos, meus sonhos. Fortalece-me, pois só em Ti posso todas as coisas.
A escolha está diante de você. Você pode continuar carregando o fardo sozinho ou pode deixar que o Deus da força caminhe ao seu lado. Imagine Jesus agora, estendendo a mão e dizendo: deixa que eu te ajudo, eu te levanto, eu te ensino a recomeçar. Você sente isso? Esse calor que invade o peito, essa paz que não se explica? É Ele. O mesmo Cristo que sustentou Paulo na prisão está te visitando neste exato momento. Hoje é o dia da decisão. Não para mudar de religião, mas para mudar de direção. Não para se tornar melhor, mas para permitir que o amor de Deus te transforme por dentro. Se essa é a sua escolha, declare nos comentários com fé viva: Senhor Jesus, eu te escolho hoje. Sê a minha força e a minha vida. Agora que o coração foi entregue, é hora de silenciar a alma e permitir que essa decisão se transforme em comunhão profunda. O momento da oração. Agora, antes de orarmos juntos, eu quero te pedir algo simples, mas profundamente espiritual. Desacelere, desconecte-se por alguns instantes do barulho lá fora. Feche os olhos, se puder. Respire fundo e sinta o ar entrando, como um lembrete de que o fôlego que te mantém vivo é o mesmo que Deus soprou em Adão. Cada respiração é prova de que Ele ainda está te sustentando. Não apresse este momento, não transforme essa oração em rotina. Deus está aqui e Ele não visita onde não é bem-vindo, mas habita onde é desejado. Então, abra o coração. Se há dor, apresente-a. Se há medo, confesse-o. Se há gratidão, ofereça-a. O Pai não espera palavras bonitas, Ele espera a verdade. Talvez hoje você tenha chegado até aqui sem força alguma, só com um fio de esperança. E isso basta. Porque a fé do tamanho de um grão de mostarda é suficiente para mover o impossível. Você não precisa entender o que Deus está fazendo, só precisa confiar que Ele está agindo. Enquanto essa atmosfera se forma ao seu redor, imagine o próprio Cristo caminhando até você. Não com pressa, mas com ternura. Ele toca teu ombro e te diz: eu sei o que você está passando. Eu vi suas noites sem sono. Eu ouvi o que ninguém ouviu. Eu estava lá, mesmo quando você achava que estava sozinho. Sinta isso. Não é imaginação, é presença. O mesmo Deus que abriu o mar para Moisés, que livrou Daniel da cova e sustentou Paulo na prisão, agora está visitando o teu coração. Deus não precisa de multidões para agir. Ele age em corações sinceros, mesmo que sejam silenciosos. Por isso, agora é o momento de deixar a razão descansar e permitir que o Espírito fale. Você não precisa dizer muito, apenas permita que Ele traduza as tuas lágrimas em oração. E enquanto nos preparamos para falar com o Pai, lembre-se, esta não é apenas uma prece matinal, é um reinício. É como se o céu se abrisse novamente sobre você e uma nova força fosse derramada sobre a sua vida. Hoje, você não vai apenas pedir bênçãos, vai se reconectar à fonte de toda bênção. E quando essa oração terminar, você não será o mesmo. O peso que te oprimia será leve, a culpa que te paralisava será quebrada, e o medo que te prendia perderá o poder. Então, mantenha o coração aberto, porque nas próximas palavras não será apenas a minha voz que você vai ouvir, será o Espírito Santo te abraçando em forma de oração. Se você está pronto para esse momento sagrado, escreva com fé nos comentários, não como repetição, mas como rendição. Senhor, eu estou pronto para te ouvir. E agora, com o coração silencioso e a alma desperta, vamos juntos falar com o Deus que fortalece, que levanta e que transforma. Pai amado, neste amanhecer que se renova, nós nos colocamos diante de Ti, reconhecendo que sem a Tua presença nada tem sentido. Tu és o início e o fim de todas as coisas, o sopro que dá vida, a voz que acalma o caos, a força que levanta o cansado.
Obrigado, Senhor, porque mesmo quando não percebemos, o Teu cuidado nos envolve. Mesmo quando não sentimos, o Teu amor nos sustenta. Hoje queremos começar o dia declarando: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não confiamos na nossa capacidade, nem naquilo que possuímos, mas na Tua fidelidade, que nunca falha. Pai, visita agora o coração de quem está orando conosco. Aqueles que acordaram com peso na alma, aqueles que estão lutando contra preocupações, enfermidades, desânimo ou medo do futuro, derrama Tua paz, a paz que excede todo entendimento. Senhor, renova as forças de quem se sente fraco. Transforma a ansiedade em confiança, o desespero em esperança e o cansaço em novo ânimo. Mostra-nos que não precisamos controlar tudo, porque Tu já estás no controle. Ensina-nos a depender de Ti em cada passo, em cada decisão, em cada silêncio. Pai, cobre-nos com Teu Espírito Santo, guarda nossa mente dos pensamentos de derrota, nosso coração das palavras negativas e nossos olhos das distrações que nos afastam da Tua vontade. Livra-nos do mal que tenta nos roubar a fé e do medo que tenta nos afastar do Teu propósito. Senhor, fortalece as famílias que nos acompanham agora. Restaura lares, cura relacionamentos, traz reconciliação onde houve feridas. Abençoa o trabalho de cada pessoa que ora neste momento. Abre portas de provisão e ensina-nos a usar cada bênção para glorificar o Teu nome. E se houver alguém chorando em silêncio, toca agora, Senhor, que essa lágrima seja transformada em semente de vitória, que o que era dor se torne testemunho, que o que era deserto floresça, porque quando o Senhor está presente, até o chão árido produz vida. Nós Te louvamos, Pai, porque sabemos que o dia que começa nas Tuas mãos termina em paz, e declaramos com fé: nada pode nos separar do Teu amor, nem a dor, nem o medo, nem o tempo, nem o inferno inteiro, porque em Cristo somos mais do que vencedores. Obrigado, Jesus, por nos lembrar que podemos todas as coisas, não porque somos fortes, mas porque o Teu poder opera em nós. Hoje Te entregamos o nosso coração, os nossos planos e o nosso amanhã. Conduz-nos pelo Teu Espírito e faz de nós instrumentos da Tua graça. E ao final desta oração, nós Te damos toda a glória, toda a honra e todo o louvor, pois só Tu és digno. Em nome de Jesus. Amém. Agora, antes de sair desse vídeo, respire fundo e sinta a leveza que desceu sobre você. Essa paz que envolve teu peito não é emoção, é presença. Deus te ouviu, o céu se moveu por tua causa, e o que começou como uma simples oração matinal se transformou em um reencontro com o teu Criador. Se essa mensagem falou com a tua alma, declare aí nos comentários com fé: viva, Senhor, eu posso todas as coisas em Ti. E compartilhe esta oração com alguém que você ama. Talvez essa seja a resposta que o coração dessa pessoa está esperando há tempos. Que o Senhor te abençoe, te guarde e faça resplandecer sobre ti o seu rosto. Que este dia seja leve, cheio de propósito e guiado pela mão de Deus. E que você nunca se esqueça, você pode tudo quando Cristo é a sua força. Glória a Deus.